Mateus, capítulo 3, e diz assim a palavra de Deus: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vós do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. As roupas de João eram feitas de pelo de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e toda a região, toda a região ao redor do Jordão, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Amados, nós vemos aqui, nós vimos que João Batista, ele começou a pregar uma palavra, a palavra de Deus, a única que faz efeito na minha e na sua vida, a única que pode mudar, a única que pode transformar. E João, então, ele começa e fala também justamente daquele que viria após ele, que seria o Senhor Jesus Cristo, maravilhoso, lindo, conselheiro, príncipe da paz. O Senhor Jesus, ele é o maior. O Senhor Jesus, ele é o melhor. Ele é o nosso herói. Precisa estar isso dentro de nós. Precisa eu e você deixar o Senhor Jesus tomar conta de nossas vidas. Se eu e você não deixar o Senhor Jesus administrar aquilo que nós temos, a nossa vida não vai bem. A nossa vida, ela vai de mal a pior. Antes que nós conhecemos a Jesus, como éramos, o que fazíamos, o que falávamos, o que pensávamos, são coisas que nos dias de hoje nós nos acostumamos com tantas coisas, com tantos costumes, mas esquecemos de algo que o Senhor Jesus, ele falou, os apóstolos falaram, e nós vamos ver em algumas situações sobre essa pregação, que essa pregação, ela deu a continuidade, ela foi indo e foi adiante, porque o próprio Senhor Jesus, em seguida nós vamos ver que o Senhor Jesus, ele é levado ao deserto, que o Senhor Jesus, então, ele vai se preparar para o ministério, que o Senhor Jesus, ele vai ali para orar, ele jejua 40 dias, ele se coloca na presença, ele nos ensina que nós precisamos ter uma mudança, que precisamos ser pessoas que têm um caráter, ele nos ensina na sua palavra. Mas havia um que é o adversário meu e seu, que é Satanás. Ele estava lá observando, ele estava olhando para o Senhor Jesus, para chegar no momento quando encerrou os 40 dias, para chegar para ele e trazer sobre ele algo que muitas vezes o diabo tem e traz a mim e a você, e nós nos deixamos levar pela tentação, e vamos, e aceitamos e concordamos, mas não temos que fazer isso. Nós podemos ver que o cristão, há dois tipos de cristão. O cristão que ele levanta suas mãos e ele fica adorando ao Senhor Jesus, ou lá no seu coração ele é um adorador, ele fica adorando. Mas existe um que é o observador. Existe um que só fica observando. Existe um que só fica olhando. Se o camarada vai errar, se o camarada não vai sair bem, se ele vai falar alguma coisa fora do contexto, ele fica só observando, para chegar ao final, ele chegar para uma outra pessoa e dizer: olha, tem um louvor de hoje, não foi legal, para onde é aquela pessoa, sabe, onde é aquela palavra, ele errou ali uma palavrinha no português. O observador e aquele, o adorador. Quando Jesus voltar, o adorador sobe. Mas o observador fica. O tentador estava ali, mas ele estava o quê? Observando a Jesus. Mas nós podemos ver que depois então que o Senhor Jesus, ele então se preparou, o Senhor Jesus sai a pregar também. Como João Batista pregou, anunciou, falou sobre a vida, ele falou que após ele viria outro que seria maior e que faria grandes coisas. Mas aqui nós podemos ver então que o Senhor Jesus, ele começa a pregar.
E ali no capítulo 4, verso 17, ele diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Nós temos nos arrependido, irmãos? Deus, nós, dentro de um local onde há 4 paredes, aonde há a noiva de Cristo que está nesse lugar, aqui nós somos crentes. É lá fora. A nossa vida é lá fora. Para mim subir aqui, você acha que eu só preciso me ajoelhar ali, orar, ir lá atrás e orar? Eu tenho que vir pronto, porque eu tenho que ter uma vida lá fora com Cristo. Eu tenho que ter atitude lá fora. Eu tenho que ser um santo, mas também eles me conhecerem que eu sou um pastor, mas que eu sou um homem que anda no caminho reto com o Senhor. O povo tem que olhar para mim, mas não tem que falar de mim que eu sou um cara que faço coisas erradas. Não, eles têm que olhar para mim e dizer: aquele homem lá é um homem de Deus. Eliseu, por onde passava, o que ali o povo, ou aquela própria família onde ele ficou, disse: este é o homem de Deus. E eu e você, como que nós estamos com a nossa vida com Cristo? Nos arrependemos, pastor, eu me arrependi, eu estou arrependido. Se arrepender, no momento nós nos arrependemos, mas há mudança, porque o arrependimento, ele traz mudança. O que eu era e o que eu sou, eu sei, e você sabe. Como eu vou passar algo para alguém, eu vou se mudar e vou falar para alguém, aconselhar alguém pela palavra, mostrar para ela o que está na palavra, mas eu não tenho vida com Cristo, eu não tenho atitude louvável diante do Senhor. Será que eu estou fazendo algo bom? Eu estou com meu irmão. Creio que não. Mas então a gente vê o Senhor Jesus começa a pregar. Mas eu vejo também que o Senhor Jesus, na caminhada, ele foi caminhando, ensinou muito bem aos seus discípulos, ensinou muito bem. Teve algumas experiências, foi negado, foi traído, e hoje eu não sei. Mas Pedro, quando chega lá em Atos dos Apóstolos, aquele Pedrão, que cara legal, que cara abençoado, que homem cheio do Espírito Santo de Deus. Mas o que Pedro pregava? A mensagem de Pedro, ela era muito complicada? Não, a mensagem de Pedro era a palavra de Deus. A mensagem que Pedro pregava é o que João Batista pregou, é o que o Senhor Jesus pregou, o profeta Isaías anunciou. É isso. E ele chega, e é interessante que dá fruto. O pastor começou falando de fruto. Sabe que nos dias de hoje, nós temos visto que as igrejas, pouco fruto. Será que o culpado é o pastor da igreja? Quem é o culpado? Muitas vezes nós culpamos alguém, mas nós deveríamos chegar e dizer assim: isso é bom, preciso melhorar, eu preciso mudar. E às vezes nós pedimos para um, pedimos para outro, esquecemos de pedir para aquele que um dia nós entregamos a nossa vida, para aquele que um dia ele fez algo grande na minha e na sua vida, para aquele que transformou, para aquele que deu a sua vida por mim, por você, para eu e você termos um encontro, para eu e você sermos transformados. Mas então nós vamos ver que lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que depois do Pentecostes, lá no capítulo 2, no verso 38, ele também começa a pregar. Ele vai, prega a palavra de Deus. E aqui então diz assim: Pedro respondeu, já estou mais um pouquinho na frente: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor
Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, nos advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aleluia! A mensagem era a palavra de Deus. A mensagem era o Espírito Santo que trazia para a igreja. Uma mensagem simples. Se você for ler, você vai ver. Mas houve um acréscimo de salvos, vidas que foram tocadas, vidas que entenderam a palavra. Eu preciso me arrepender, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado. Mas só existe um, meu irmão e minha irmã, que pode fazer isso. Só existe um que pode salvar, e é Jesus Cristo. Não existe outro como Ele. Mas Pedro então continua pregando a palavra, e nós vamos ver que aqui no capítulo 3, nós vamos ver que ali havia um coxo, havia um homem que estava sentado, que eles carregavam, levavam até a porta. Mas quando aquele homem olha para aqueles dois cidadãos, ele olha e diz assim: certo, pensou ele, hoje vai render. Porque dois caras ali 7 meses, quem sabe pensou ele, realmente eles eram isso. E o que eles pediram? O que ele pediu? O Romão, e ele disse: nós não temos prata, nem ouro, mas o que temos nós te damos. Levanta e anda em nome de Jesus Cristo. E ali houve um milagre. Aquele homem levantou, mas aquele povo começou a chegar ali e ver aquela situação. Meu Deus, um milagre. E começaram a olhar para os dois, mas os dois repreenderam: ei, não somos nós. Mas assim então eles vão novamente. Depois dessa cura, aproveita a situação, pregue a palavra. Mas o que acontece novamente aqui? Se você for ver no capítulo 4, você vai ver que depois disso, desse acontecido, Pedro e João agarraram Pedro e João, no verso 3 do capítulo 4, e como já estava anoitecendo, o colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos do que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. De novo. E a igreja assim foi crescendo. E a igreja foi crescendo. Como nós temos crescido, quando a igreja, a comunidade evangélica luterana iniciou, eram poucas pessoas. Mas perseveraram, foram pregando a palavra, trazendo a palavra de Deus para as pessoas, e as pessoas a receberam, e entrou dentro delas, foram se arrependendo, e foram, assim foi formado discípulos. E esses discípulos permaneceram, alguns saíram, passaram os anos, mas a igreja está aqui, a igreja crescida, uma igreja que tem se alimentado da palavra de Deus, uma igreja que tem buscado o Senhor. Mas eu vejo uma outra situação. Eu vejo um homem que um dia ele perseguia a igreja, um homem que era letrado, um homem que era estudioso, mas eu vejo que este homem um dia, o Senhor Jesus chamou ele, e ele um dia teve um encontro com o Senhor Jesus, e a vida dele começou a ser transformada, foi transformada, e o Senhor trouxe ele para a sua presença para pregar a palavra de Deus. Mas quando Paulo e Silas eles fazem uma viagem missionária, que eles vão à Europa, e nessa de algumas viagens missionárias, Paulo e Silas então eles pregam justamente quando houve a conversão de Lídia, mas depois nós vamos ver que havia uma grega ali, que ela estava por ali, que era uma escrava, e essa escrava então, ela sempre via aqueles homens, os homens iam para orar, e ela chegava: estes homens são verdadeiramente homens de Deus. Mas eles, com o discernimento deles, então, aqui, discernimento do Senhor, eles enxergaram que havia um demônio naquela mulher.
Porque aqui diz, no capítulo 16 de Atos, no verso 16, diz assim: certo dia, indo nós para o lugar da oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhe anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Aleluia. Mas pastor, algo que estes homens, eles receberam, que foi o Senhor, o Espírito, o Senhor Jesus. Mas houve arrependimento na vida deles, houve transformação na vida deles, tinha caráter de Cristo na vida deles. Mas estes homens, eles pregavam a palavra. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos hoje, se o pastor ou se um obreiro chegar para uma outra pessoa, um irmão, repreender ele, aquele irmão, ele fica chateado, aquele irmão fica sentido, aquele irmão, sabe o que ele faz muitas vezes? Ele abandona a denominação dele e vai para um outro endereço, e vai ainda com aquela mágoa, com aquele sentimento no coração do seu irmão, não fala mais com o seu irmão na rua, não cumprimenta mais ele, mudou de endereço. Não dá, o pastor me cobra muito, o pastor fica me repreendendo. Mas o pastor tem que repreender mesmo, meu irmão. O pastor não tem que ficar com a boca fechada. Se está errado, se é erro, tem mais é que corrigir, tem mais é que acertar onde está errado. Porque se eu subo aqui, eu tenho vida com Cristo. Mas eu vejo que nos dias de hoje, embora aí muitos têm subido em altares, mas não têm vida com Cristo. Eles têm uma vida com o diabo lá fora. E daí? Está certo? Não está certo não, meu irmão. Está errado. Porque muitas vezes você também, você sabe, você enxerga e você fica calado. E você não fala, porque você tem medo. Eu e você não nascemos para temer o diabo, mas para temer a Deus. O diabo fica muitos e muitos dias te lembrando do teu passado, te lembrando do que você era. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que lembrar do futuro dele, que o futuro dele é num lago de fogo. Porque se você fizer isso, algo vai acontecer diferente. Amados, como é bom poder falar o que eu falo. Sabe por que eu falo? Porque eu falo aqui. Isso é louvável. Sou cri-cri, sou mesmo. Está errado, eu falo. Eu não calo a minha boca. Antes de qualquer coisa, eu vou direto à pessoa, eu vou direto lá na fonte. Sabe por quê? Porque senão eu estou pecando. Nós podemos ver que estes homens fizeram isso. Você quer um exemplo, irmãos? Você sabe que lá em João, no capítulo 6, nós vamos ver uma situação que o Senhor Jesus, então ele vem fazer uma multiplicação dos pães. Mas depois que houve a milagre, capítulo 6, nós vamos ver que o Senhor Jesus então fez a multiplicação. Mais de 5.000 homens comeram o alimento do Senhor Jesus ali. Ele preparou. Mas o Senhor Jesus estava preparando justamente, também sabe que aquele povo era faminto, e eles estavam ali ouvindo a mensagem, estavam com fome, estavam cansados. O Senhor Jesus não ia mandar eles embora, com ele. Mas o Senhor Jesus estava preparando uma mensagem, e a mensagem do Senhor Jesus era dura. A mensagem do Senhor Jesus mexia até nos ossos. E aquele povo, quando o Senhor Jesus começou a pregar o pão da vida, sabe o que aconteceu? Vamos ver. Diz lá no capítulo 6, no verso 58. Diz assim: este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aqueles que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum.
lá no verso 60, nós vamos ver a situação onde muitos começaram a abandonar. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Havia muitos irmãos, bastante. Aí quando chegou lá no verso 66, diz assim: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Mas o Senhor Jesus sabia o que eles estavam ali a pensar, sabia já que eles iam retroceder. Mas aqui depois o Senhor Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Vocês querem ir? O que eles disseram? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para que iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles permaneceram. São poucos que, quando a palavra é pregada a palavra de Deus, a genuína palavra, a verdadeira, a única, às vezes a pessoa diz: não, isso não é para mim. Fiquei com aquele meu irmãozinho, né? Está passando por isso, por aquilo. Ele está aqui hoje. Meu irmão, quando nós estamos no local onde está sendo pregada a palavra é para mim, a palavra é para você, a palavra não é para aquele que está lá fora, mas eu e você vamos levar a palavra para eles lá fora. Por isso que nós estamos em 4 paredes, para poder depois aprender aqui e levar a palavra para aqueles que estão precisando lá fora. Mas muitos não vêm, muitos. Mas, pastor, eu quero um dia, irmãos, quando eu não conhecia Jesus, entreguei a minha vida ao Senhor. Começou o arrependimento, mudança de vida, foi de um dia para o outro, mas o Senhor foi me transformando, porque eu fiz algo que muitas vezes eu e você, nós fizemos. Eu confessei, tirei aquilo que estava dentro, lancei para fora e disse: Jesus, sou pecador, Jesus, Senhor, eu preciso ser limpo, Senhor. Tem maldade ainda, Senhor, tem uns pensamentos errados. E assim eu confessei: Senhor Jesus. Tiago, se você for olhar comigo em Tiago, capítulo 5, no verso 16, diz assim, eu vou um pouquinho mais rápido aqui, para não estender muito, irmãos. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O pastor está dizendo para mim confessar a Deus os meus pecados para alguém? Pode também. Mas que você, quando for falar, você fale do seu pecado para uma pessoa de confiança. Para uma pessoa que ela vai, deixa a boca. Para uma pessoa que ela vai orar e interceder por você, sabe? Vai orar por você, vai te ajudar. E esse processo, ele vai ser até mais rápido. Mas você não pode passar a mão no telefone e começar a ligar, sabe? Tudo isso, aquilo, eu preciso da tua ajuda, eu fiz algo, e o que eu fiz, olha, não agrada a Deus. Cuidado, muito cuidado. O pastor da tua igreja, converse com ele. Pastor, mas tem um Deus, confia. Se tu vê aqui de uma pessoa que ele sabe guardar, que não vai ligar adiante, amém. Mas daí você vê aqui também, queria ver com você, depois eu queria falar de algo que aconteceu e nós perdemos. João, a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia. Glória a Deus. Quem sabe você está aqui hoje, você está passando por algo que você não queria passar.
Quem sabe você está aqui nessa manhã, você está ouvindo e você está aí pensando: poxa, eu comecei assim, mas eu estou assim, estou errado e eu preciso me arrepender. Eu preciso voltar de novo para o Senhor. Quem sabe você é só um observador e não um adorador, e você precisa entrar no grupo dos adoradores e ser um adorador. Pastor, adorador, eles não me dão oportunidade, pastor. Eu quero ir para o ensaio, eles não me chamam, eu vou e me ofereço. Não, meu irmão. Vamos, meu irmão. Adorar Jesus aí na tua casa, no teu trabalho, aonde tu estiver, tu vai adorar Jesus. Aleluia. Agora, eu deixei no final aqui, eu deixei uma igreja que o Senhor então, justamente em Apocalipse, capítulo 3, e ali o Senhor Jesus, ele fala da última igreja, da igreja de Laodiceia. E tem algo ali que nos retrata, que o Senhor aqui então ele fala e diz assim: assim porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Eu não vou entrar nessa mensagem, seria completa, mas não é isso que o Senhor colocou para falar sobre ela. Por isso o Senhor me trouxe para falar sobre o arrependimento. Mas aqui o Senhor, ele mostra justamente uma igreja que precisa ela voltar, que precisa ela se arrepender, ela ir de novo, começar desde o início com Jesus de novo. E aqui você vê, justamente eu vejo uma historinha, e essa historinha havia um muro, e esse muro havia lá em cima uma pessoa, e de um lado havia uma igreja que chamava aquela pessoa: ei, vem rapaz, vem pra cá, desce daí, o Senhor tem grandes coisas na tua vida, vem, Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer te salvar. E aquele povo chamava. Somos nós, né? Eu e você não chamamos os pecadores, não queremos que eles se salvem? Pois é, mas aquele lá, ele estava justamente pé do mundo, pé da igreja, e o povo chamava, nada. Mas havia um outro grupo, do outro lado, aquele grupo lá, eles não falavam nada, eles não chamavam. Aí alguém pergunta: por quê? É porque aquele que está em cima do muro, ele está indeciso, ele já pertence ao grupo dos não salvos. Fala a Deus. Meu irmão, pé no mundo, pé na igreja. Não combina com Deus. Não fecha. Não dá, meu irmão. Não dá de eu fazer a obra lá no mundo e fazer a obra aqui dentro. Não. Tem que tomar uma decisão. Aí ali nós usamos uma palavra, no verso 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Assim, né, irmão? E a gente chama o povo para justamente aceitar a Cristo. Nós usamos. Mas só que esse versículo ali, o Senhor estava tratando com uma igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que começou bem, a igreja que estava indo bem, caminhando bem. Quem sabe era tudo adorador naquela igreja, tudo salvo. Mas de repente começou a soberba, começou a riqueza, e começaram a se afastar, e começaram a andar para trás, deixar de lado o Senhor, não confiar mais no Senhor, não colocar a sua vida diante do Senhor mais. Deixa assim, tá bom. Cidade aqui está uma bênção. Você sabe como é que está aquela cidade lá agora? Ruínas, destruída. Assim é o crente que ele não anda com Cristo mais. Temos que orar para ele voltar para a presença do Senhor. Mas eu vejo uma situação dentro desta igreja. A situação com o Senhor Jesus, ele bate a porta do coração. Ele bate a porta do meu coração. Não sei se você conhece, mas existe um programa de televisão que ali fala sobre acumuladores. Você já viu? Você já viu, né? Acumuladores de quê? Lixo.
que é uma doença? Eu diria que é demônio. Eu diria que é demônio. Mas eles são médicos, eles são psiquiatras, são psicólogos, são estudados aqui, né? Homem, mas nós temos uma escola do céu. E a escola do céu é melhor. Mas esses camaradas, até para tirar lá de dentro, meu irmão, é difícil. Aí você pega uma casa, onde ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, entrarei. Ouvir. Ele bate. Ele bate. Na minha casa tem alguns cômodos, certo? Na sua não tem. Não é inteiro, né? Tem banheiro, tem quarto, tem sala, tem cozinha. E às vezes, lá na nossa casa tem um quartinho. Tem um quartinho meio bagunçado. E a gente leva uma visita na nossa casa. E a gente mostra a casa, né? Você diz assim: não, irmão, aqui não dá tu entrar. Aqui é o quartinho da bagunça. Entendeu? É vergonha de mostrar. Aí quando Jesus bate, você faz uma restrição a ele. Você diz assim: sabe, Jesus, seguinte, lembra, tá, Jesus? Mas eu sou um cara mentiroso. Você não dá para me largar, não, Jesus. Lembra, tá, Jesus? Mas eu sou um cara que fumo. Lembra, mas eu sou um cara, Senhor, que eu entro num site lá nos relacionamentos, paga pesado, Senhor. Eu tenho problema com isso, Senhor. Tu entra, Senhor, mas eu ainda entro, Senhor. Por que isso, Senhor? É normal? Nada. Não se conformeis com este mundo, mas sim que eu e você temos a ser transformados pela renovação. Aí, Romanos capítulo 12, verso 2, o que ele diz ali? Diz assim: não se moldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Aquele que está junto com o padrão do mundo, meu irmão, vai ficar como o mundo é. Mas eu quero é Deus. Eu quero é Deus. E é o que nós temos que querer. Mas aquela igreja precisava deixar o Senhor Jesus. E obrigado, né? Mas o Senhor Jesus estava batendo. Estava batendo para ele entrar, para ele mudar. Quem sabe o Senhor Jesus está batendo porta de corações que precisam confessar, que precisam renunciar o seu pecado. Quem sabe você é uma pessoa que você tem mágoa. Quem sabe você é uma pessoa que precisa perdoar alguém, que você ainda não conseguiu perdoar. Se o Senhor Jesus nos ensina que até o nosso inimigo nós temos que perdoar, imagina o nosso irmão. Quem sabe você está aqui hoje, aqui dentro, mas você está no lado de cá, e lá tem um irmãozinho que você já não fala há mais de 3 anos com esse irmão. Porque você falou, ou ele falou alguma coisa e vocês ficaram de mal, né? Quando a gente era criança, dizia assim: ó, de mal, não falo mais contigo. Não era assim, nós éramos crianças. Só que nós crescemos, nós não somos uma bebezinho, né? Nós já somos adultos, casados. Eu, glória a Deus, sou casado, esposo está ali, tem 3 filhos mínimos, 3 filhos bonitão, né? Estão indo bem. Será por quê? Semente nossa, vai ser abençoada, meu irmão. 25 anos, meu irmão, que eu sou casado, que eu vou fazer esse ano. É tempo, né? Mas glória a Deus, melhor de tudo, uma única mulher, e será uma eternamente. Isso é o melhor, meu irmão. Que eu estou indo pela palavra, e a palavra me ensina, e eu quero amá-la cada dia mais. Mas nós temos aprendido, sabe? Muito. Quero aprender mais, porque eu sei que hoje no nosso meio tem muitas pessoas que pregam muito, sabem muito. Eu não estou aprendendo ainda, mas não quero.
ser teólogo, nada disso. Eu quero só fazer, sabe o quê? Procurar ajudar as pessoas, procurar orar por elas, amá-las, naquele chamado que Deus me chamou, ser um homem dedicado, não só ao meu ministério, mas ser dedicado à família, ser dedicado ao meu lar também, porque o ministério começa dentro de casa também. Você já pensou, irmãos, lá dentro da nossa casa, eu ser um cara grosso, estúpido, quebrar tudo? Já vi histórias de homens que serviam ceia, falando daqui, meu irmão, não entenda isso, creio que não, que serviam ceia, e certo dia a mulher pegou e encostou o caminhão na frente da igreja, o pastor olhou e disse: nossa, domingo, que é isso, irmã? Pastor, estou me mudando para a igreja, pastor. Mas o que houve, irmã? O que houve? É que meu marido é um santo. O meu marido, quando está servindo ceia, o meu marido, quando faz isso, faz aquilo na igreja. Mas como eu queria o marido daquela casa. Então eu vou morar na igreja, porque o pastor prega, diz que não pode se separar. E a Bíblia mesmo diz, então eu não me separo. Mas eu vou viver na igreja, eu vou viver bem. Será que não tem vidas que precisam se mudar para a igreja? Meu irmão, não precisaria. Nós temos que nos arrepender dessa vida. Essa igreja de Laodiceia aqui, ela tinha que voltar. Ela tinha que voltar de novo. Mas ela tinha que tirar o lixo que estava dentro do seu coração. E nós temos que tirar o que está acumulado. Quem sabe nessa manhã você está aí se roendo nesse momento. Quer que eu perdoe? É doido da cabeça. A minha sogra e o meu sogro são os capeta. Não importa, meu irmão, mas tem que perdoar. Quem que sabe? Quem que sabe? Todo mundo vai levantar a mão. Será que eu vou? Se eu continuar com Cristo, eu vou. Se eu sair e começar a guardar um monte de lixo no meu coraçãozinho, fico aqui, né? Fico aqui nessa terra, aqui. Aí vai ter muita riqueza. Daí vai ter muita coisa boa, né? Para mim, não. O melhor para o céu. O melhor para o mal. Aleluia! O melhor é o céu. A Bíblia diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai não sei por primeiro porque é Jesus. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. E uma palavra que eu vou deixar para você meditar, para você ver que sempre quando eu deparo situações difíceis, coisas que eu não aceito, o Senhor me leva lá no Salmo 101. E lá no Salmo 101 o Senhor diz algo que a igreja, ela precisa, e ela tem que se arrepender, mudar. Porque Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Ele está ali olhando os maus, os bons, ele está ali observando, né? Mas o Salmo 101, verso 6 e 7 diz assim: os meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Aleluia! Não adianta, meu irmão, eu ser mentiroso, eu ter uma vida errada e querer achar que eu posso fazer a obra de Deus. Não. Largue, deixe, abandone, tire o pecado para fora, confesse e diga para o Senhor: Senhor, que tu viva em mim, Senhor. Eu não vou te colocar restrição, mas Senhor, tira, Senhor, isso que não vem de ti, que está na minha vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele, e ele ceará comigo. Tenha uma vida reta com Deus. Com Deus. Não é com a pessoa que está ao seu lado. Primeiro com Deus, e depois faça o que é certo, faça o que é correto, porque o Senhor está de olho em você. O Senhor está de olho em mim. E se eu quero ser bem sucedido em todas as áreas de minha vida, eu preciso ter uma vida certa.
Eu preciso ter uma vida louvável. Eu preciso ser um camarada que eu sei que não deu um sorriso, mas lá dentro há uma alegria. O camarada me corta a frente no trânsito, mas eu já fico com alegria. Tem que ser assim, meu irmão. Isso é o Espírito de Deus que tem que estar dentro de você, dentro de mim, para eu e você ter uma vida com Cristo, para eu e você poder alcançar vida sem abrir a boca, mas aquela pessoa que eu observar e dizer assim: poxa, aquele cara ali, ele é um cara diferente, aquela mulher diferente. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar, Jesus, por esta manhã, por este momento, meu Deus, aonde, Senhor Jesus, tu falasse, meu Deus, primeiro, meu Deus, comigo, para, Senhor, poder trazer, Senhor, a tua palavra, para poder, Senhor, teu Espírito Santo revelar tudo de igreja. Pai querido, Pai amado, aqui, Senhor, é uma igreja, meu Deus, uma igreja que te busca, Pai. Uma igreja que quer ter comunhão contigo. Uma igreja que quer alcançar os perdidos, Pai. Uma igreja que é missionária, Pai. Mas uma igreja, Senhor, que possa ser, meu Deus, que no decorrer dos anos, Pai, se afastou de Ti, achou que era normal, Senhor Jesus. E ali, Senhor, deixou, meu Deus, entrar dentro dela, Pai, a sujeira, Pai. Pecado. Ou possa ser que ainda passaram-se muitos anos, mas, Senhor, aquilo que estava dentro, Jesus, elas não, Senhor, tiraram, porque falaram para Ti, entra, mas não toca aqui, não toca nessa área, Jesus. Que nós possamos entregar por inteiro o nosso coração nesta manhã a Ti, e dizer para Ti, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Pai, que sejamos, meu Pai, homens e mulheres, Pai, que tenhamos mudança, Pai, transformação, Pai, mudança na mente, Senhor, mudança no comportamento, Senhor, para poder, Senhor Jesus, ali, Senhor Jesus, ter, Senhor, aquela comunhão contigo, ter aquele relacionamento lindo contigo, Jesus. Quando, Senhor, dobrarmos os nossos joelhos, Satanás, quando, Senhor, tu estavas no deserto, Jesus, ele só queria que tu desse uma dobradinha no joelho, Pai. Oh, Pai, Nabucodonosor também, Senhor, diante daquela estátua, lá estava, Senhor, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles só queriam, Senhor, que os três dessem uma dobradinha no joelho e adorassem aquele Deus pagano. Mas não, Senhor, eles foram fiéis a Ti, Pai. E é assim, Senhor, que Tu queres, meu Deus, que nós como igreja sejamos a Ti. Igreja, Pai, que Te adora. Igreja, Pai, que ali se arrepende, meu Deus. Igreja que tem um comportamento, mas um comportamento louvável, Deus. Por isso, Senhor, que nós não venhamos a se moldar com o padrão deste mundo, Pai. Não, Jesus. Não é normal que nós devemos trazer um mundo para dentro da igreja. Não, Jesus, não devemos aceitar, não, Senhor, que sejamos, meu Senhor, como ali Paulo e Silas, Pai, diante daquela situação, mas ali, Senhor, haveria, Senhor, um preço que eles pagariam, mas eles estavam dispostos a pagar o preço, eles estavam dispostos, Senhor, ali, Senhor, até serem chicoteados, serem, Senhor Jesus, humilhados, e assim aconteceu com eles, porque eles não tinham medo, eles tinham autoridade no céu. Por isso, Senhor, que nesta manhã, Pai, nós vamos a entender que nós não temos que nos conformar, Pai, com este padrão, Senhor, mas que nós possamos, meu Deus, repreender, Pai, e quando nós sermos repreendidos, aceitar a repreensão, Jesus, de todo o nosso coração, Pai, para, Senhor, ali, Senhor Jesus, o Teu Espírito Santo fazer a obra em nossas vidas por completo, fazer a obra, meu Senhor, numa comunidade por completo, Pai. Por isso, Espírito
Santo de Deus, nós, Pai, falamos a Ti que Tu és bem-vindo. Falamos a Ti, Pai, que nós Te amamos, Pai. Falamos a Ti que nós queremos um relacionamento a mais contigo. Por isso, Senhor, que nesta manhã, todo lixo, meu Deus, todo pecado, meu Deus, do oculto, Pai, agora, ele venha sair em nome de Jesus Cristo, Pai. E nós sejamos perdoados por Ti, Pai. Mas vir a ter uma vida reta contigo. Andar, Senhor, em retidão contigo. Andar, meu Deus, como Paulo diz, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas antigas já passaram, mas que, Senhor, ali, Senhor, as coisas novas surgiram. E as coisas novas, meu Senhor, estuda a nossa vida para, Senhor, trazer, meu Deus, aquilo, meu Deus, que nós precisamos de ter cada dia mais, que é o Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, esta igreja, Pai. Abençoa, meu Deus, a comunidade evangélica luterana renovada, que não está só aqui, mas está nos bairros, está em outras cidades, Jesus. Abençoa a vida dos pastores também, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, e Te agradecemos por esta manhã. Muito obrigado, Senhor.